Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 29 de novembro, nessa sexta-feira, é a última sexta-feira deste ano litúrgico. No domingo, depois de amanhã, nós já começaremos o tempo do Advento. A cidade vai mudando, as luzes vão tomando conta da nossa cidade. O Natal está se aproximando, o fim do ano também. E hoje Deus nos reúne aqui para meditarmos a sua palavra. Vamos juntos, vamos nessa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico de hoje. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, então hoje Jesus, ele conta uma parábola. Você lembra lá na sua época de colégio, ou talvez você ainda esteja no colégio, e um gênero literário é a parábola. Jesus ele gostava muito de falar por meio de parábolas. Então Jesus ele contava uma história, normalmente pegando algo do cotidiano ali daquelas pessoas. Então aqui ele falava da figueira, ele falava das árvores, ele falava dos brotos que estavam surgindo para falar do verão. É algo muito típico daquela época, daquela região. Era como as pessoas agiam e se situavam no tempo, no espaço. E quando eu pensava sobre isso, para essa meditação de hoje, eu pensava que hoje em dia nós teríamos outras parábolas. Deus ele faz outras parábolas para conosco. Olhe para a sua vida, né? Qual é a parábola que Deus está contando? Qual é a história que Deus está contando com algumas situações que vem acontecendo com você, com a sua vida, que você tem se deparado, e ali Deus quer tirar um ensinamento. Ali Deus quer te falar alguma coisa. Quando Jesus conta essa parábola aqui aos discípulos, ele queria ensinar, logo sabereis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Então, o que é que Deus está falando na tua vida hoje para você entender que o reino de Deus está perto? Dá uma rezada com isso. Pense aí nas situações do teu dia a dia. Pode ser algo que está acontecendo na tua família, pode ser algo positivo ou algo negativo, pode ser algo que está acontecendo na casa de acolhimento que você está, meu querido irmão, minha querida irmã. Pode ser algo do teu colégio, do teu trabalho, da tua faculdade. O que é que Deus está colocando aí na tua vida para que você tire dali um ensinamento, para que você entenda que o reino de Deus está perto? Será que é esse finalzinho de mês e mais uma vez a gente está aqui naquela luta, naquela vontade ali pelo ser feliz? Vamos tentar perceber os sinais, as parábolas, aquilo que Deus nos conta, aquilo que Deus se utiliza para nos ensinar tantas coisas. E aí no finalzinho do Evangelho tem uma passagem, tem uma frase que é muito conhecida até. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É até uma musiquinha, Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Meus irmãos, isso tem que estar muito firme, isso tem que estar muito forte no nosso coração. Tudo nesta vida, tudo nesta terra, tudo neste mundo vai passar.
mas a palavra de Deus, ela fica. É Deus, Jesus, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo divino que não só esteve aqui na terra há milhares de anos atrás, não, ele ainda permanece até hoje. Por quê? Porque as palavras de Deus, elas ficam, porque Deus permanece, Deus continua conosco. E rezando com isso, rezando com as palavras de Deus que não passam, eu fazia memória da minha caminhada. Eu já comentei com vocês aqui no Palavra Encarnada que esse ano eu faço 20 anos da minha entrada na Obra Lumen, do meu encontro com Deus. E durante esses 20 anos, é claro que Deus já falou muitas vezes. E seja você que tem muito tempo de caminhada ou nem tanto tempo assim, eu tenho certeza que Deus já falou muitas vezes. Você que assiste aqui o Palavra Encarnada, que se conecta com Deus, você que está em oração, Deus, ele continua falando, ele está falando. Mas muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente deixa passar. É fato que também tem algumas experiências que marcam mais a gente. Quando eu pensava em algumas experiências que eu tive, por exemplo, eu lembro de uma experiência no meu discipulado 1, um retiro que eu fiz há 18 anos atrás. E eu lembro de uma forte experiência que eu tive com Deus ali, inclusive pela intercessão de uma pessoa da comunidade que rezava por mim, e até hoje eu lembro daquela proclamação e eu rezo com ela. Por quê? Porque aquilo foi palavra de Deus para mim. Porque até hoje Deus fala comigo por aquela palavra. E tantas outras experiências, os próprios encontros com o Emanuel. Esse final de semana mesmo eu tive a graça de estar lá na Casa Fraternitas, junto com a galera do Lançaivos. Cara, como foi forte aquela experiência, conhecer alguns dos irmãos, conversar com eles, olhar nos olhos deles, e Deus, ele vai falando na nossa vida. Sim, meus irmãos, e a gente pode hoje trazer para a nossa memória, pedir para que o Espírito Santo vá nos lembrando as palavras que Deus já falou para nós. Meus irmãos, a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é como um sinal que toca. Sim, a palavra de Deus, ela permanece conosco. Ela está presente no nosso dia a dia. E Deus, ele manda os sinais. Deus, ele manda, sim, aquilo que é a sua vontade para nós. Meus irmãos, durante esse dia de hoje, nesta última sexta-feira do ano litúrgico, vamos rememorar, vamos trazer à nossa memória essas palavras de Deus. Vamos entender os sinais dos tempos, vamos entender aquilo que Deus quer nos ensinar, para que a gente viva cada vez melhor aquilo que a sua palavra nos pede, aquilo que Deus escolheu para cada um de nós. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.